Existe uma conta que ninguém vê sendo paga, mas que todo mundo paga. Não é uma conta de dinheiro, é uma conta de possibilidades. Toda crença que carregamos tem um preço. Algumas crenças nos custam pouco ou até nos fortalecem, mas outras, sem que a gente perceba, vão cobrando ao longo dos anos. Uma oportunidade que não foi tentada, uma relação que não floresceu, uma versão de nós mesmos que nunca chegou a existir. O problema é que essa conta não vem com boleto, não tem data de vencimento visível, ela é descontada em silêncio todos os dias, em decisões pequenas que parecem inofensivas. Hoje eu quero falar sobre esse preço invisível, de onde vêm as crenças que mais nos custam, como identificá-las e o que é possível fazer quando percebemos que estamos pagando há anos por algo que talvez nunca tenha sido verdade. A crença não é apenas uma opinião, é uma conclusão que a mente tomou em algum momento e guardou como verdade. E o que mais é curioso, uma vez guardada, a mente passa a procurar evidências que confirmem essa conclusão e ignora quase automaticamente tudo que poderia contradizê-la. Isso significa que muitas crenças não nasceram de uma análise cuidadosa da realidade, nasceram de um momento específico, de uma dor específica, de uma realidade. Nasceram de um momento específico, de uma frase ouvida na hora errada, dita pela pessoa errada. E a partir daquele instante, essa conclusão se tornou uma lente. Uma tentativa através da qual a pessoa passou a interpretar todo o resto da vida. Uma crença que ouviu repetidas vezes que dinheiro é coisa de gente desonesta. Pode crescer sabotando, sem saber por quê. Toda oportunidade de prosperidade que aparece. Alguém que aprendeu ainda pequeno, que amor sempre exige sofrimento. Pode se afastar sem entender o motivo de relações saudáveis e tranquilas, porque elas parecem sem graça demais. A questão central é esta: a crença não é realidade, é apenas uma interpretação da realidade, formada no momento específico, com as informações limitadas que existiam naquele momento. E o problema é que décadas depois ainda agimos como se aquela interpretação fosse um fato absoluto. Se as crenças têm tanto poder sobre nossas escolhas, por que é tão difícil percebê-las? A resposta está justamente no lugar onde elas moram. Crenças profundas não vivem na parte consciente da mente, aquela que analisa, questiona e decide liberadamente. Elas vivem no nível mais alto, quase invisível, que opera por trás de cada decisão sem pedir permissão. É por isso que alguém pode dizer sinceramente: eu quero ter sucesso, e ainda assim sabotar repetidas vezes aquela chance real de alcançá-lo. Não é hipocrisia nem falta de força de vontade, é uma crença antiga, instalada antes mesmo de existir um discurso consciente sobre o assunto, agindo nos bastidores. Outro nível para essa dificuldade é que as crenças geralmente se disfarçam de identidade. Olha só que interessante. A pessoa não pensa: eu acredito que não mereço coisas boas. Ela pensa: eu sou assim mesmo, sempre fui assim. E quando uma crença se veste de identidade, ela se torna quase impossível de ser questionada, porque questionar a crença parece aquele momento questionar a própria existência de quem se é. Existe ainda um terceiro fator, a familiaridade. Crenças antigas, mesmo as dolorosas, trazem uma sensação estranha de conforto, simplesmente porque são conhecidas. O desconhecido, mesmo quando promete algo melhor, costuma assustar mais do que a dor já conhecida. E é assim que muita gente escolhe repetidamente permanecer em uma prisão familiar em vez de arriscar uma liberdade desconhecida. Agora vamos olhar de frente para esse preço, porque ele realmente aparece como uma grande tragédia invisível. Ele aparece em pequenas escolhas repetidas ao longo dos anos, que juntas formam o desenho final de uma vida. É a crença: eu não sou bom o suficiente,
que faz alguém nunca se candidatar à vaga que realmente deseja. É a crença, relacionamento sempre acaba em decepção, que faz uma pessoa se afastar antes mesmo de tentar, de qualquer conexão mais profunda. É a crença, minha opinião não tem valor, que mantém alguém em silêncio justamente nos momentos em que sua voz mais fazia diferença. O preço dessas crenças não aparece de uma vez, ela se acumula discretamente como juros invisíveis. E o pior, muitas vezes a pessoa nem percebe que está pagando esse preço, porque já se acostumou tanto com a limitação que passou a achar que aquilo é simplesmente como ela é. Há uma reflexão importante aqui. O custo mais alto de uma crença limitante não é a dor que ela causa diretamente, é a vida paralela que nunca chegou a existir por causa dela. São os caminhos que nunca foram nem percebidos como possibilidade, porque a crença já havia fechado aquela porta antes mesmo de qualquer tentativa. Diferenciar uma crença exige um tipo específico de observação, de atenção, observar os padrões que se repetem. Quando algo se repete várias vezes na vida, em contextos diferentes, mas sempre com o mesmo resultado, geralmente existe uma crença por trás disso. Se uma pessoa sempre termina relações no mesmo ponto, sempre existe, ou melhor, sempre desiste de projeto na mesma fase, sempre sabota a oportunidade de um jeito parecido, isso não é coincidência, é um roteiro interno sendo repetido. Outra pista importante são as frases que a mente repete automaticamente, principalmente nos momentos de medo ou desconforto. Frases como, isso não é pra mim, gente, como eu não consigo esse tipo de coisa, no fundo, eu sei que vai dar errado. Essas frases ditas quase sem pensar, costumam ser a ponta visível de uma crença muito mais profunda. Vale também observar de onde essas crenças podem ter vindo. Muitas delas nasceram de frases ouvidas na infância, repetidas por pais, professores ou figuras de autoridade. Outras nasceram de uma única experiência dolorosa, generalizada depois para toda a vida. Entender a origem não serve para culpar ninguém, mas para enxergar que aquela crença teve um começo, um contexto, e o que teve um começo pode também ser revisto. Descobrir uma crença limitante não muda tudo instantaneamente, mas é o primeiro passo necessário, porque não é possível transformar aquilo que ainda não foi percebido. O caminho importante é separar o fato da interpretação. O fato pode ser eu não consegui aquele projeto. A interpretação pode ter sido eu não sou capaz. O fato é específico, pontual. A interpretação é generalizada e foi essa generalização que se transformou em crença. Aprender a separar essas duas coisas já começa a avaliar o peso. Outro caminho é buscar liberadamente evidências contrárias à crença. Se a crença diz eu sempre falho nisso, vale perguntar: existe alguma vez, mesmo pequena, em que isso não foi totalmente verdade? A mente acostumada a confirmar a crença antiga geralmente ignora essas exceções. Trazê-las à luz começa a quebrar a certeza absoluta que a crença parecia ter. Por fim, vale a pena testar na prática uma crença nova, mesmo que ainda pareça desconfortável. Crenças não se transformam apenas com reflexão, mas principalmente com experiência de vida. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo vão construindo provas reais de que uma nova história é possível. E pouco a pouco, essa nova história vivida e não apenas pensada começa a ocupar o lugar da antiga. A crença que carregamos tem uma origem, um momento em que parecia fazer sentido, em que talvez até tenha sido servido como proteção, mas o tempo passa, o contexto muda e muitas dessas conclusões antigas continuam sendo cobradas como se ainda fossem verdadeiras. A pergunta que vale a pena se fazer não é quais crenças eu tenho. A pergunta mais honesta é:
Qual conta eu estou pagando? Há quanto tempo? Sem nem perceber que ele existe. Talvez seja a hora de revisar essa fatura. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like aqui, comente qual crença você conheceu em si mesmo enquanto ouvia e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até o próximo vídeo!